prosseguir agora convidando o doutor André Peptoni, da Nóbrega, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica e a ANEEL. Com a palavra, doutor André. Sem áudio, doutor André. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia às senhoras e senhores deputados que nos acompanham. Começar cumprimentando o presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Edio Lopes. A ANEEL agradece o honroso convite dessa Comissão de Minas e Energia para participar de uma audiência que aborda um tema hoje dos mais relevantes para o país, que é justamente esse de debater a crise hídrica que atinge o Brasil, sobretudo as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Saúdo o deputado Cristino Áureo, do Rio de Janeiro, e o deputado Danilo Forte, do Ceará, autores do requerimento que oportuniza a realização dessa audiência, além de cumprimentar os parlamentares que subscreveram os requerimentos, deputado Arnaldo Jardim, deputado Padre João e o deputado Joaquim Passarinho. Cumprimentar todos os integrantes da mesa, na pessoa dos meus dois colegas de agência reguladora, a presidente Cristiane Dias, da ANA, e o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, em nome de quem cumprimento todos os presentes. Bom, presidente, vou pedir permissão aqui para projetar a nossa apresentação, que vai nos guiar aqui na comissão. Olha, eu começo apresentando aqui a caracterização da crise hídrica. O diretor-geral do ONS, doutor Sioc, muito bem fez agora em sua apresentação. Então, é importante dizer aos senhores e às senhoras deputados e deputadas que vivemos a pior estação úmida no país dos últimos 91 anos. Então, nós começamos a medir o histórico de vazões no país desde 1931. E esse período úmido, que foi de setembro de 2020 e que se encerrou em abril de 21, foi o pior período úmido do país, de toda essa série histórica de 91 anos. Então, esse é o desafio que vivemos, considerando que em torno de 65% da potência instalada do país é de usinas hidrelétricas. Vejam que nos últimos 10 anos nós estamos expandindo a nossa matriz na média de 6,4, diria 6.400 megas todo ano. Fazendo uma analogia, presidente Edio, aqui com a agricultura, nós temos que plantar todo ano para colher térmicas daqui a 3 anos e hidrelétrica daqui a 5 anos. Caso não se haja plantação, não haverá colheita. Mas nós podemos dizer que a colheita do país nos últimos 10 anos está adequada e está atendendo ao que foi planejado. Nós estamos colhendo, em média, 6.400 megawatts, e destaque para o ano de 2016, que foi justamente quando entrou em operação turbinas do Rio Madeira, da usina de Santo Antônio e Giral, e turbina do Rio Xingu, da usina de Belo Monte, onde especificamente nós, em 2016, nós acrescentamos 9.528 megawatts ao sistema interligado nacional. Mas a média de 6.400 está adequada, e conforme o presidente Barral e o diretor-geral Sioc apresentaram, e a gente reforça, é justamente dando sinal que a matriz do país ela está sendo diversificada. A gente cada vez mais vai desidratando as hidráulicas com a inserção de novas fontes. Então, o país, nos últimos 10 anos, expandiu bastante em energia térmica, adotando diversos combustíveis. Além dos combustíveis fósseis, nós também temos bagaço de cana,
cavaco, licor negro, casca de arroz, carvão vegetal, biogás. Tivemos a importante ascensão das usinas eólicas, da fonte solar, que é a novidade no país e que expande bastante desde 2012. E toda essa diversificação na matriz, ela é importante, pois nos tira a dependência das hidráulicas e faz com que, em momento de crises como é esse que estamos vivenciando, o país possa ser atendido por outras fontes. Hoje, nós temos, em médias, com a participação hidráulica na matriz, algo em torno de 62%, e com a participação térmica, algo em torno de 25%, o que nos traz bem mais tranquilidade para enfrentar períodos de escassez. Outro ponto que chamaria atenção, em que o presidente Barral também pontuou, é a questão da interligação do país. O país, como temos dimensões continentais, nós estamos sujeitos a várias bacias hidrográficas. E em 2001, nós tínhamos 70 mil quilômetros de linha de transmissão instalados no país, promovendo essa interligação de diferentes bacias que estão sujeitas a diferentes regimes pluviométricos. Em 2021, a situação é outra. Nesses últimos 20 anos, nós mais que dobramos tudo que foi feito no Brasil desde o seu descobrimento. Nós implantamos 94 mil quilômetros de linha. E hoje o país tem 164 mil quilômetros de linha em alta tensão, o que confere ao operador nacional do sistema uma melhor flexibilidade para operar o sistema, transacionando essas energias entre as diversas regiões do país, de acordo com o regime hidrológico, otimizando o despacho, e isso confere ao país uma maior segurança na operação, com mais fontes. O país com uma potência instalada diversificada, sendo desidratada a dependência de recurso hídrico e uma maior interligação, nós temos uma segurança energética hoje muito mais robusta do que se havia há 20 anos atrás. E a agência, diante desse cenário de crise hídrica, nós estamos alinhando esforços ao governo federal e agindo em diversas frentes. Então, no que diz respeito à oferta de energia, à geração, a ANEEL acompanha para e passo as outorgas que foram emitidas, as execuções dos empreendimentos, tanto do lado da geração, por meio dos relatórios de acompanhamento da implantação de empreendimentos de geração, que é o consagrado RAPEL, onde informações são preenchidas mensalmente. Nós identificamos antecipadamente as questões dos entraves que estão acontecendo na implantação das usinas de geração, o que permite aos órgãos públicos a flexibilidade de gerir a execução desses empreendimentos e até atuando para eliminar esses entraves. Observem que, de acordo com o plano decenal, por exemplo, o plano decenal de 2013, que visava a potência instalada do sistema INV 2022, ele previa para 2020 170 mil megawatts instalados no país. O plano decenal, que foi lançado em 2015, que tem um olhar até 2024, previa em 2020 173 mil megas instalados no país. Depois nós tivemos o plano decenal de 2018, com olhar até 2027, que previa 164 mil megas no país em 2020. E vejam que nós estamos com a potência instalada de 175.800 megas no país. Então, observe que a execução atendeu na sua plenitude o que foi o planejado. Não só atendeu, como até superou a expectativa do planejamento. Como pontuei na geração, na transmissão, nós atuamos de maneira análoga. Nós temos o sistema de gestão da transmissão SIGET, que acompanha para e passo também a execução dos contratos de concessões emitidos para o ambiente de transmissão.
Então, são informações que são preenchidas mensalmente. Nós conseguimos identificar entraves com antecedência. Isso permite a gestão para que os empreendimentos possam atender o prazo do contrato. A gente observa uma significativa redução dos empreendimentos, de implantação dos empreendimentos de transmissão que aconteceu entre 2018 e 2021. Estamos falando aqui em 35% de redução de atrasos e um aumento, inclusive, dos empreendimentos que estão entrando em operação de forma antecipada. Inclusive, há um sinal econômico para isso, considerando que esses empreendimentos podem receber a RAP, né, a receita, de maneira antecipada. Bom, presidente Edio, diante dessa crise hídrica, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em 5 de maio, autorizou o Operador Nacional de Sistema a despachar todos os recursos de geração termoelétrica fora da ordem de mérito, sem limitação de montantes e preços. Nós temos um despacho já desde novembro do ano passado de térmica na casa dos 15 mil megas. Isso já transcende um período de naturalidade durante o período úmido do país, quando nós usamos menos recursos termoelétricos. Em fevereiro ou março, esse montante aumentou para 16.500 megas. E agora, em 5 de maio, temos autorização para utilizar todo o recurso termoelétrico disponível no país. Em 5 de maio também, esse comitê, que conglomera todos os órgãos do setor elétrico, instituiu um grupo técnico sobre a coordenação do Ministério de Minas e Energia para o acompanhamento permanente da situação de suprimento de energia no país, com participação do Ministério de Minas e Energia, que preside, da ANEEL, do MS, da EPE, da CCE, da ANP e também da ANA. Em 27 de maio, então, decretou-se a emergência hídrica na região hidrográfica da Bacia do Paraná. E em 1º de junho, a Agência Nacional de Energia Elétrica instituiu um gabinete de acompanhamento das condições do Sistema Interligado Nacional. Doutor André. Diante da decisão... doutor, só como o nosso tempo já estourou, eu pediria ao senhor para sintetizar o restante da sua apresentação, a fim de observarmos o tanto quanto possível o nosso espaço. Obrigado, presidente. Vou sintetizar rapidamente, já passando para aqui a conclusão, que diante da autorização de todo o despacho térmico, nós já temos uma evidência, que é o custo desse despacho térmico, o número que o Ministério de Minas e Energia tem usado publicamente, o ministro Bento apresentado em diversas reuniões. Nós vamos ter um custo adicional de praticamente 9 bilhões de reais e até abril já se gastou 4 bilhões de reais adicionalmente. Isso vai ter um impacto na tarifa de 5%. E a ANEEL, como disse, nós estamos aliados ao esforço do governo federal e agindo em diversas frentes. Então, pelo lado da oferta da energia, a agência está atuando nos empreendimentos de geração e nos empreendimentos de transmissão, pedindo para antecipar obras. E pelo lado da demanda, nós estamos estruturando uma campanha nacional de comunicação para incentivar o uso racional de água e energia. Fizemos assim em 2017, fizemos assim em 2015, que é esse slide que apresentamos. No slide seguinte mostra uma outra ação em que, em parceria com o governo federal, no sentido de buscar medidas para incentivar o consumo industrial fora do horário de pico. Essa é uma medida importante para deslocar o consumo. E nos slides seguintes a gente apresenta os ofícios para para buscar antecipação do empreendimento e também garantir toda a disponibilidade do parque térmico do país por meio de disponibilidade de combustível, tanto líquido como o gás natural. Então, são essas as ações que a agência está tomando. E já esse é meu último slide, diante do plano de ação do governo federal estabelecido pelo Comitê de Monitoramento, como já foi apresentado
para os senhores pelo CIOC e pelo Barral. Então, estamos buscando flexibilizar restrições operativas na Bacia do São Francisco, flexibilizar restrições operativas em reservatórios, despachar as usinas Merchants. E de todas essas ações, a bola que está achurada em amarelo é que a ANEEL está presente. Então, despachar a usina de Uruguaiana, Termonorte, Araucária, Cuiabá e Ilhajona, de maneira a aumentar a oferta de energia. Temos o despacho também da usina de Porto do Sergipe, GNA 1, minimizar o impacto da manutenção do gasoduto Rota 1 da Petrobras para aumentar a disponibilidade de gás no país, buscar essa logística de combustível líquido para garantir combustível à usina, potencializar a importação de energia, flexibilizar o limite de transmissão para aumentar a interconexão e o bloco de energia que é despachado para o sistema, e também essas ações pelo lado da demanda que são extremamente importantes. A campanha de conscientização para o uso de energia e medidas econômicas, de incentivo econômico, medidas que não são compulsórias, mas que o sinal econômico levaria a atratividade a elas, que é deslocar o consumo no horário de pico da indústria. Presidente Ed, senhores deputados, seria essa o que tínhamos a apresentar no momento. Obrigado pela atenção e já peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Ok, agradecemos o Dr. André Pepitone, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica.